Nos dias de hoje, tantas pessoas têm enfrentado tantos problemas, têm pedido ajuda e aconselhamento muitas vezes para pastores, líderes, psicólogos, tentando de alguma forma encontrar uma saída ou então um caminho, com dúvidas de que decisão elas devem tomar, qual é o rumo da minha vida, o que eu devo fazer, para que lado eu devo ir, como que eu devo agir. A verdade é que muitas vezes nós damos ouvidos a tantas coisas ou então a tantas pessoas, e a última pessoa muitas vezes que nós damos ouvidos e seria a mais importante, deveria ser a primeira em nossas vidas, é Deus. Nos dias de hoje a gente é tão influenciado por tantas coisas, as vozes dos jornais, das televisões, das notícias, das pessoas. A gente é tão influenciado por aquilo que a gente ouve e muitas vezes a gente toma decisões, muitas vezes tudo isso que a gente ouve dá direção para as nossas vidas. E por isso que muitas pessoas têm enfrentado tantas dificuldades, têm vivido dias tão difíceis, porque simplesmente pelo fato de não pararem um tempo para ouvirem Deus na vida delas. A gente ouve o conselho da mãe, a gente ouve o conselho do pai, a gente ouve muitas vezes até o conselho de um pastor, a gente ouve o que o psicólogo ou um conselheiro tem a nos dizer. E muitas vezes a gente toma decisões tão importantes nas nossas vidas com um aconselhamento apenas ou então com uma palavra que alguém nos deu. E muitas vezes nós nos esquecemos de perguntar para Deus, para aquele que sabe e conhece todas as coisas e tem o melhor preparado para as nossas vidas. O grande segredo do sucesso na nossa vida, o grande segredo para a gente viver uma vida vitoriosa, o grande segredo para a gente viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é justamente perguntarmos para Deus: Deus, qual é a sua vontade? O que o Senhor tem para a minha vida? Aonde eu devo estar? Com quem que eu devo estar? Qual é a faculdade que eu devo fazer? Né? Muitas vezes a última pessoa que a gente pergunta é para Deus. A gente escolhe a faculdade, a gente escolhe o trabalho, a gente escolhe a pessoa que a gente quer ficar e casar, a gente escolhe tudo, a gente quer escolher tudo e muitas vezes a gente não questiona Deus, a gente não conversa com Deus. E a gente vê na história de Abacuque que essa foi uma lição preciosa que ele aprendeu. Está no terceiro capítulo, no versículo 2, que diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Uma frase curta, talvez muitos de nós, muitas vezes a gente passa desapercebido, mas olha só o que ele diz: tenho ouvido o Senhor, eu estou prestando atenção, eu estou ouvindo o que o Senhor está falando comigo. E talvez se eu e você nós fizéssemos isso, o rumo das nossas vidas seriam tão diferentes. Tem uma história que eu gosto muito, eu ouvi uma vez um pastor de uma igreja muito grande nos Estados Unidos contando, o nome dessa história é Café com Deus. Ele conta que um dia, um domingo normal, como todos os outros domingos, ele estava ali em sua igreja pregando a palavra de Deus e quando chegou no final do culto, um homem desceu e foi ali se encontrar com ele no altar e falou: pastor, puxa, eu estou aqui não há muito tempo, mas eu estou muito empolgado com o que Deus tem feito na minha vida, obrigado, essa palavra hoje impactou a minha vida, Deus tem mudado tantas coisas em mim. Ele falou: puxa, eu gostaria muito de que um dia eu tivesse a oportunidade de receber o Senhor na minha casa. Será que um dia o Senhor não tomaria um café comigo em casa? Eu gostaria de conversar com o Senhor. E aquele pastor de uma igreja grande, cheio de compromisso, ele sentiu que ele deveria ir na casa daquela pessoa. E ele falou: nós vamos marcar e um dia eu vou lá. Eles combinaram um dia e eles foram lá. Ele foi lá um dia jantar na casa desse irmão, daquele casal. E disse que quando ele chegou lá, aquele homem com muita alegria estava ali, recebeu ele, a família dele, né? E eles estavam ali no momento ainda conversando, antes de jantarem, e aquele homem chamou o pastor e falou assim: pastor, eu gostaria de te levar ali num cantinho para te mostrar algo. O senhor lembra que um dia o senhor pregou sobre passar tempo com Deus e orar e tirar um tempo na presença de Deus todos os dias? Ele falou: sim, eu lembro. Ele falou: então, depois daquela mensagem, algo mudou dentro de mim. E eu fiz isso. Ele falou: eu gostaria de te mostrar esse cantinho que eu fiz na minha casa. Tá vendo aqui fora, pastor, aqui nessa varanda é um lugar que eu gosto muito de ficar. Ele falou: eu comprei uma poltrona, uma cadeira, eu coloquei ali naquele lugar. E ele falou: todas as manhãs, ele falou: eu gosto de tomar café. E ele falou: todas as manhãs, depois daquela mensagem que o senhor pregou, eu decidi que eu tiraria meia hora por dia, antes de eu trabalhar, antes de eu ir fazer as coisas que eu precisava fazer. Todos os dias eu sentaria ali naquela poltrona
naquela varanda que eu gosto de ficar, faria uma xícara de café e eu passaria meia hora ali falando com Deus. E ele falou, pastor, eu tenho feito isso já há algum tempo. Todos os dias eu sento naquela poltrona, eu tomo meu café, eu oro, eu abro meu coração e digo, Deus, eu vou ler a tua palavra, fala comigo. Eu abro a minha Bíblia naquele lugar. E aí o pastor, empolgado em saber daquilo, falou, puxa, que coisa maravilhosa, e como tem sido isso, que isso tem causado na sua vida? E ele falou que a esposa lá de trás gritou e falou, pastor, você não tem ideia do que isso tem causado na vida desse homem. Ele não é mais a mesma pessoa, ele não é mais o mesmo marido, ele não é mais o mesmo pai. E o pastor disse que ficou tão feliz com aquilo que ele viu naquele dia. E eles jantaram, tiveram um tempo muito bom, ele foi embora. Depois de alguns meses, depois de um culto, depois de uma mensagem que aquele pastor havia pregado, parece que ele viveu o mesmo momento. Ele viu novamente aquele homem descendo e vindo falar com ele ali no altar. E ele recebeu, falou, puxa, como que estão as coisas, como que está? E aí aquele homem falou, pastor, eu gostaria de mais uma oportunidade. Será que o senhor tem um tempinho para a gente tomar um café algum dia? E ele falou, claro, e eles combinaram, eles saíram para tomar café. E aí naquele café aquele homem disse, pastor, você lembra daquele cantinho que eu te mostrei na minha casa, aquela poltrona, aquela varanda, aquela xícara de café que eu falei que eu estava tomando todos os dias? O pastor falou, claro, eu lembro. E aí, você ainda está fazendo a mesma coisa? Ele falou, sim, pastor, estou fazendo a mesma coisa. E Deus tem falado muito comigo. E Deus falou algo ao meu coração. E o pastor falou, puxa, que bênção, que bom, isso. Quer compartilhar comigo? Ele falou, sim. Deus falou comigo que era para eu largar todos os meus negócios. E era um homem muito bem sucedido, era para eu largar todos os meus negócios. E Deus me deu uma direção de que eu deveria trabalhar com o Senhor na igreja. O pastor disse que ficou apreensivo e falou assim, nossa, mas como assim? Será que Deus falou isso com você mesmo? Porque se Deus falou isso com você, Deus vai ter que falar comigo também. E aquele homem disse, sim, Deus falou comigo, pode orar que Deus vai falar com você também. O pastor foi embora. E realmente ele foi orar e Deus falou com ele, realmente. Aquele homem vai ser um homem que vai estar do seu lado e vai te ajudar na igreja, na construção do ministério. E aí, aquele homem fez isso, né? Deixou as coisas dele, passou os negócios dele. Ele era um homem muito bem sucedido, foi trabalhar com um pastor na igreja. O pastor falou, olha, eu não vou conseguir te pagar o que você recebia com as suas empresas, mas eles começaram a trabalhar juntos. E esse pastor conta que aquele homem foi um dos maiores responsáveis pela construção daquele ministério, um homem que abençoou a vida de muitas pessoas. E aí, depois de muitos anos, aquele homem novamente falou, eu gostaria de tomar mais um café com você. E eles sentaram para tomar um café e aquele homem disse, olha, naquela mesma cadeira, naquele mesmo café, Deus falou algo comigo novamente. Deus me deu uma direção de me mudar daqui. Eu tenho um amigo que está abrindo um ministério, uma igreja do outro lado da América. Deus colocou no meu coração que eu deveria estar lá para ajudar no ministério, no início daquele ministério. O pastor falou, puxa, mas como que você vai fazer isso? É tão longe, como que você vai sobreviver? Eles conseguem te pagar o que você recebe aqui? Ele falou, olha, eles não conseguem me pagar, eu talvez volte para o mundo dos negócios, comece a fazer algumas coisas, mas eu sinto que é a direção de Deus. O pastor concordou com ele, orou, falou, não, se essa é a vontade de Deus, então vai. E ele foi, e ele deu frutos e novamente serviu no ministério que abençoou milhares de pessoas. Passou um tempo, o telefone dele toca e ele recebe a notícia de que aquele amigo querido estava muito doente, estava com câncer, estava passando por um tratamento e as chances daquele homem sobreviver eram muito pequenas. E ele ficou muito triste, orando pelo amigo, crendo que Deus podia curar. Mas depois de algum tempo ele recebe novamente um telefonema da esposa daquele homem dizendo, olha, pastor, seu grande amigo, ele faleceu. E eu gostaria muito que você viesse aqui fazer o funeral dele, fazer o velório, porque você era tão importante para ele. E aquele pastor com o coração partido decidiu viajar para estar no velório daquele amigo querido. E quando ele chegou lá para passar um tempo com a família, ele perguntou para a mulher daquele homem, disse assim, olha, eu estou me lembrando agora aqui da história daquela cadeira, daquele café com Deus que ele tomava, aquilo mudou tanta coisa na vida dele, né? Agora, o que você vai fazer com aquela cadeira que ele sentava todos os dias? E aquela mulher falou, olha, pastor, aquela cadeira mudou a vida do meu marido, aquela cadeira mudou a vida da nossa família, aquela cadeira nos levou para lugares que a gente nunca imaginou que a gente viveria. Essa cadeira aqui eu vou passar para o meu filho e eu quero que o meu filho passe para o filho dele e para o filho do filho, porque
aquela meia hora, aquela poltrona e aquela xícara de café mudou gerações. E é justamente isso que muda as nossas vidas. Muitas vezes nós buscamos tantas respostas, a gente toma tantas decisões e a gente não dá importância para a voz de Deus nas nossas vidas. E eu quero fechar fazendo uma pergunta para você. Aonde está a sua poltrona? Aonde está a sua xícara de café?